Olá, nessa sessão de videoaulas eu estou mostrando como criar um banco de dados em Access e nessa aula nós vamos trabalhar com chave primária, máscara de entrada e tipos de dados. Se você tem interesse nesse assunto, então assista esse vídeo até o final. Olá, meu nome é Wagner, esse é o canal Tech Treinamentos. Essa aqui é a segunda aula dessa lista, de videoaulas que vão falar sobre Access. E na aula anterior nós começamos a criar a nossa tabela, porém sem detalhamentos, Então se você está chegando agora, é recomendável que você clique no nosso card, acesse a playlist completa para ver a aula anterior, e ter uma sequência mais completa dessa aula aqui. Bom, eu vou estar clicando, depois desse aviso, aqui com o botão direito na tabela, vou escolher o modo design. Como eu disse, na aula anterior nós criamos, aqui os itens necessários para fazer um cadastro simples de funcionários ou de funcionárias. E nessa aula nós vamos nos atentar a 3 itens fundamentais para o desenvolvimento de um banco de dados. O primeiro deles seria a chave primária. A chave primária ela serve para que um campo seja impedido de ter uma repetição. O que isso quer dizer? Dentro de um banco de dados, eu consigo cadastrar diversas pessoas com o mesmo nome. Digamos que seja, por exemplo, Wagner da Silva. Eu consigo cadastrar muitas pessoas com esse nome, Wagner da Silva. Mas cada uma dessas pessoas tem que ter uma identificação diferente. E isso é chamado de chave primária. Essa identificação pode ser colocada, por exemplo, no CPF da pessoa. Pode ser colocada aqui no item que nós criamos, que é o ID do funcionário. Então, por mais que a pessoa tenha os mesmos dados, tenha lá o mesmo nome, tenha lá de repente um endereço igual, coincidências que podem acontecer devido a um erro ou por ser uma coincidência de fato, pelo menos um campo ele tem que ser diferente e esse campo é chamado de chave primária, tá bom? Para você configurar uma chave primária, ela fica disponível aqui em cima, E você repara que, por padrão, ela já fica automaticamente aqui no ID do funcionário. Então, se eu quisesse, por exemplo, adicionar a chave primária aqui no CPF, bastaria clicar aqui em cima em chave primária, e você percebe que essa chavinha aqui indica que eu posso cadastrar o mesmo ID, o mesmo nome, não posso repetir o CPF, mas posso repetir os demais dados. Tá bom? Bom, o padrão, que seria aqui o ID do funcionário, nesse caso, no banco de dados que nós estamos criando, é o item mais interessante para a nossa chave primária. Então eu vou clicar nele, vou clicar aqui novamente, e nós teremos lá então a configuração da chave primária naquele item e não no CPF, tá bom? Um outro item que é muito interessante para ser analisado, que deve ser analisado no banco de dados, é a máscara de entrada, Uma série de dados tem informações específicas. Por exemplo, o CPF. Ele é composto por 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, traço, 2 números. Então, essa daqui é o formato oficial de um CPF. E nesse caso, nós podemos definir então uma máscara de entrada para que toda vez que o usuário digite o CPF, ele consiga visualizar esse formato. Como que isso funciona na prática? Eu vou dar um clique aqui no item CPF, vou deixar ele marcado. Você percebe que aqui embaixo nós temos uma série de configurações a serem feitas, E uma delas é justamente a máscara de entrada. Então, eu vou dar um clique aqui, vou clicar aqui nesses 3 pontinhos que aparecem no final da linha, E ele vai pedir para salvar o banco de dados. Então, eu vou clicar em Sim, e ele vai me mostrar uma lista, olha só, onde eu posso configurar celular, CNPJ, código postal, que é o CEP, carteira de identidade e o CPF, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui. Então, vou dar um clique nele, vou dar um clique aqui embaixo para poder testar se é aquilo mesmo que eu quero. Então, seria a sequência de 3 números, 3 números, 3 números, e 2 números no final. Você percebe então que ele já está mostrando aqui o formato ideal para o CPF. Então, eu posso clicar em avançar. Ele mostra que se eu quero fazer alguma alteração, eu vou clicar novamente em avançar.
e a forma na qual ele vai guardar os dados, né? Como que ele vai armazenar. Se ele vai armazenar com ponto e traço, né, os separadores, ou se ele vai armazenar somente os números. Se você vai, por exemplo, exportar as informações, é possível que você tenha que trabalhar, né, com apenas os números, tá? Mas aqui não é o nosso caso, então eu vou trabalhar com o acúmulo da informação, né, do jeito mais comum, né, do jeito mais propício aqui. Vou avançar novamente, vou concluir e pronto, está configurada a nossa máscara de entrada. Você pode estar se perguntando o seguinte, né, mas o CPF, nós não utilizamos aqui números para poder estar inserindo as informações? Sim, mas a partir do momento que você configurou a máscara de entrada, você não tem somente números, né? Você tem também o ponto, tá? Você tem também lá no finalzinho o traço. Então é recomendável que você utilize aqui a opção texto, né? Que você deixe aqui marcado na opção texto, tá? É só uma observação que eu estou colocando aqui nessa aula. Bom, o próximo item que ia ser analisado seria o salário. E para o salário nós vamos analisar a nossa terceira informação dessa aula, que são os tipos de dados, né? O salário ele será inserido aqui em moeda. No caso, essa videoaula está sendo gravada aqui no Brasil, então a nossa moeda é o real, né? Então digamos que a pessoa tem um salário de R$3.000, tá? Eu teria que colocar o formato com esses separadores, né? 0,00. E esse item aqui, ele pode ser automático quando você digitar, desde que você defina aqui o tipo, né, de informação, o tipo de dados corretos. Então eu vou clicar onde está escrito texto curto, vou observar que existem outras opções, como número, texto longo, data, né? E um pouquinho mais para baixo aqui, ó, né, nós vamos encontrar a opção moeda, tá vendo? Que é justamente aquilo que vai, né, servir para esse tipo de informação. Então vou clicar, vou colocar moeda e maravilha, nós temos lá então o nosso banco de dados, né, nossa tabela, aliás, aqui praticamente pronta. Vou clicar com o botão direito aqui, vou salvar, né? Alguns dados podem ser perdidos, eu vou clicar em sim, tudo bem? E vou fechar aqui esse item. Para testar o nosso cadastro, né, você vai perceber que ele deu aquele aviso de que dados poderiam ser perdidos, porque eu tinha começado na aula anterior a cadastrar aqui o primeiro funcionário, né, que é o Wagner. Então eu vou dar sequência aqui, ó, no setor, vou colocar aqui, por exemplo, informática, tá? O cargo analista, o salário eu vou colocar aqui 3.500, tá? E você repara que eu já consigo ir aqui para o próximo item, né, que seria o próximo cadastro, tá bom? Então eu vou clicar com o botão direito salvar e tá aí, né? Conseguimos criar então o nosso primeiro item. Essa aula faz parte de uma lista completa onde você vai criar um banco de dados inicial, né? Um banco de dados para iniciantes. Então se você quer acompanhar tudo isso, né? Se você está gostando da minha forma de te ensinar, se inscreve aqui no canal, né? Deixa o seu like para ajudar na divulgação do meu trabalho e ativa o sino para receber, né, as novidades sempre que nós tivermos aqui postadas no canal. Tá bom? Então espero que tenha gostado dessa aula, um grande abraço, te vejo na próxima e até lá.